Olá, galerinha do YouTube. Voltei, só que com um vídeo bem diferente. Que tal aprender a fazer essas placas de gesso 3D em casa, gastando bem pouquinho? Gostou da ideia? Então já deixa o seu like, comente, para que eu possa fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Nesse vídeo eu não vou ensinar como faz a placa, né? O molde, mas no próximo sim. Então eu começo a preparar a massa, tá? Não repare, gente, esse saco de farinha de trigo, tá bom? Mas é um saco que eu usei como referência para 1 quilo, tá? Porque a medida é para cada 850 ml de água, é 1 quilo de gesso que você tem que adicionar nessa mistura, na água, né? Então aqui eu tô colocando todo o gesso nesse potinho. E aí coloquei um pouco. Vou misturar, tá? O ideal é você ir polvilhando e aguardar um pouquinho para que a massa fique bem homogênea. Eu tô virando o molde porque tava caindo muito pozinho do gesso, então eu virei o molde. Esse molde, gente, eu fiz com EVA. E esse desenho que tá no molde, que vai aparecer aí depois, eu mesma que criei, tá? Então, se vocês gostarem, eu vou ensinar como faz esse molde, tá bom? No próximo vídeo. Então, aqui eu tô colocando o gesso na água e misturando. Você vai colocando e misturando para que ele não fique todo bolotado, tá? E aí você mistura bem. E aí você vai misturar e você vai ver que ele já vai dando uma engrossadinha. Só que, gente, eu fiz uma primeira placa e eu descobri que só a água com o gesso tava demorando muito para secar, pelo menos para que eu pudesse tirar a placa da forma. Então eu pesquisei na internet e descobri que se você colocar uma medida pequena de cimento a essa mistura de gesso na água, ela seca muito mais rápido. E eu gostei muito dessa dica, porque realmente quando você adiciona o cimento a essa misturinha, você já percebe que ele fica bem mais grossinho e ele começa a secar muito mais rápido. Você consegue desmontar, tirar essa placa, no caso desmoldar, né, em cerca de mais ou menos 12 minutos. Até antes, gente, dependendo da sua região. Eu, como sou do Rio de Janeiro e tem feito muito calor ultimamente, então rapidinho secou essa placa, tá? Então aí eu adicionei o cimento, tá vendo que já tá ficando bem grossinho? Fica até puxadinho para mexer. E aí adicionei mais um pouquinho, mas não precisa de muito, gente. Nessa eu coloquei até muito, mas não precisa. Se você colocar uma demãozinha só de cimento, polvilhar só um pouquinho já é o suficiente. E aí você vai misturando. E agora na placa eu vou passar com pincel óleo, tá? Não precisa ser óleo novo, tá, gente? Você pode usar um óleo que já esteja usado, que já vai pro lixo. E aí você vai pincelando com óleo em toda a forma. Isso vai ajudar na hora de desmoldar a sua placa de gesso da forma, tá? Para não colar e nem quebrar, não correr o risco de rachar. Então você passa em todos os cantinhos, todos mesmo, gente, não pode esquecer de nenhum. E aí você vai pincelando nas laterais até a parte de cima, em todos os cantinhos do desenho que você criar da sua placa. E aí você passa bem passadinho. Não coloque muito óleo, gente, para não ficar em excesso, tá? E aí se tiver qualquer coisinha na forma, vocês têm que tirar, porque isso evidencia muito na placa, tá? Qualquer coisinha que você deixar cair. E aí você pincela bem com óleo. Dá mais uma misturadinha na sua massa. E aí você vai despejando na forma.
não tem segredo, é muito fácil, rapidinho vocês conseguem criar a sua placa e ir fazendo. Se vocês começarem a fazer essa placa de manhã até o final da noite, gente, vocês conseguem fazer pelo menos umas 10 até mais placas. Eu nesse dia fiz umas 4, mas eu fiz mesmo como teste. Mas aí eu vou continuar fazendo para colocar na minha parede. Vou fazer um vídeo também mostrando como se coloca. Aí você despeja toda essa massa. Já coloca o pote para lavar, gente, porque o gesso ele seca muito rápido. E aí eu apoiei ela numa superfície reta, uma mesa de ferro. E aí na lateral eu fui dando batidinhas para tirar todas as bolhas de ar que ficar na parte de baixo dessa placa. E aí todas as bolhas elas sobem. E aí você vai batendo em todas as laterais. Não bate na placa, tá, gente? Se vocês fizerem a placa de EVA, não bate com força na placa, porque senão pode soltar e aí vazar todo o líquido. E aí você bate bem, batendo até sair todo o ar. Saindo todo o ar, vocês vão esperar secar. Tá vendo que eu tô desmanchando algumas bolinhas? Aí você desmancha também. E ela já fica marcada, tá vendo? Porque já tá secando bem rapidinho. E bate bastante, gente. Não fica com pena de bater não, porque tem que tirar todo o ar que estiver na placa. Bate em todas as laterais. Ó, aqui, gente, ela já tá seca. Passou 12 minutos e ela já está seca. O ponto, gente, é quando você passa a mão por cima e não solta o gesso na sua mão, tá? E se, lógico, se você apertar, você vai sentir que ele tá úmido, porque o gesso ele demora para secar por completo. Mas o ponto é esse, tá? Aí aqui eu coloquei a mão por baixo da placa, apoiei na mesa e repara que nessa forma eu deixei uma borda livre. Essa borda eu deixei de propósito mesmo, gente, que é para ajudar na hora que eu for puxar essa forma, para ter mais facilidade e não quebrar. Aí bem de leve, gente, você vai dando batidinhas nessa placa para que ela solte totalmente e vai puxando as laterais com bastante calma. Gente, não pode ter pressa nessa hora, tem que ter bastante calma, porque senão corre o risco de rachar ou quebrar a sua peça toda. Então tem que ter muito cuidado. E aí com calma você vai desmontando as laterais, comece sempre pelas laterais, vai alisando. Quando você conseguir soltar a primeira parte, você pode colocar a sua mão por debaixo dessa placa para ajudar a ir soltando mais rápido, assim como eu fiz na minha. Tá vendo? Tô empurrando essa placa para cima para poder soltar, porque o meio ali ficou bem presinho. Mas solta, tá, gente? Com muita facilidade, é só ter cuidado. Porque como não é uma placa de silicone, então você tem um risco maior de quebrar ou rachar a sua placa. E tá aí, gente, prontinha, desmoldada.